Fred, peraí. Claro. Tá, então, pessoal, essa é uma pequena aula aqui do Fred Kepeller, e ele vai falar sobre o modelo do Nordeste, algumas simulações, um script do R também, que a gente pode usar quando tiver os outputs de simulação, principalmente Monte Carlo do EcoPat. Já deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu, Fred. Beleza. Então, gente, como eu estava falando aqui, eu vou dar só uma breve explicação do que é o trabalho, né? Aí desse modelo que eu compartilhei com vocês. Então, essa é a área de estudo, tá? Vocês podem ver esses pontos vermelhos que foram... Me corrija se eu estou errado, tá, Ronaldo? Mas foram os dados que a gente utilizou, né, para estimar a biomassa das espécies e servir como uma referência, né, para a gente poder criar o EcoPath. A gente tem uma lista... Esses dados foram coletados num projeto chamado Abraços, que o pessoal da Federal Rural de Pernambuco tem, né, junto com o governo francês. Né? Então, eles fizeram alguns levantamentos em 2017, são esses dados, 2015 e 2017. Foram para o mar aí com um navio e fizeram essas coletas aí. Isso. E a área que a gente está modelando aqui é todo esse polígono aqui, né, de pontos pretinhos, na linha preta, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma tabela só para mostrar. Esse aqui são as espécies que estão no modelo, tá? Então, é bem focado em peixes, né? Mas a gente também tem dados de alguns invertebrados e tem também alguns mamíferos, né? Acho que também temos tartarugas aqui, zooplâncton, alguns invertebrados, e as bases, né, que seria o detrito, seagrass, macroalga e fitoplâncton. Corais também a gente tem aqui, tá? Beleza. E a gente vai estar trabalhando aqui com alguns cenários diferentes. Eu não sei se... Dá um zoom aí, Fred, por favor, no Word. Tá. PDF, é isso, legal. Tá. Então, aqui, mais ou menos, nesse trabalho, a gente fez diferentes cenários. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai focar só em um deles, só para explorar mais a questão de Monte Carlo, né? E como a gente consegue usar pedigree, valores de pedigree para criar incerteza no modelo. Mas, nesse trabalho aqui, como a gente não tinha, vamos dizer, valores de referência que a gente pudesse testar os modelos, a gente acabou explorando a incerteza do modelo de acordo com algumas variáveis que a gente sabe que são importantes dentro do modelo, né? Uma delas, eu acho que talvez o Ronaldo já tenha falado para vocês, né? Essa questão de vulnerabilidade. E aqui nesse trabalho a gente variou ela de 1 até 7, né? Então a gente muda as assumptions do modelo, né? De uma coisa que é baseado em totalmente controlada por bottom-up, um efeito de bottom-up, né, de baixo para cima, e outro onde os predadores são os principais agentes no controle da food web. Então, seria nesse caso aqui uma vulnerabilidade igual a 7. E também a gente explorou uma vulnerabilidade que variaria com o nível trófico, né? Isso é uma expectativa, principalmente associada à questão de algumas food webs são muito influenciadas por pesca, né? Então, você tem uma redução na abundância dos bichos topo de cadeia. Então, a gente espera que esses bichos aí estejam muito longe da capacidade de... carrying capacity, capacidade de... Como é que se chama isso aí? Capacidade de suporte. Capacidade de suporte do sistema, tá? Então, essa é a lógica dessa última cenário aqui, tá? Eu expliquei para eles ontem, Fred, só fazendo parênteses, porque é aquilo, né? A gente não conseguiu calibrar o modelo, então a gente fez uma simulação usando vulnerabilidade 1, vulnerabilidade 2, vulnerabilidade 7, e eu não sei se ontem vocês notaram que eu, na brincadeira da simulação, acabei clicando lá na matriz de vulnerabilidade, tem um lugar que você clica, e ele coloca uma vulnerabilidade variável entre 1 e 10, acho, 1 e 12, e aí ele, dependendo do nível trófico das espécies, espécies com nível trófico maior recebem uma vulnerabilidade maior, né?
E daí, então, a gente teria todos os outros cenários de esforço pesqueiro e de temperatura, e aquilo que eu falei, a gente tem que rodar todos esses cenários para todos os tipos de controle trófico, né? Então, assim, nesse caso, a gente tem 4 tipos, então, cada cenário é multiplicado por 4 toda vez, por causa desse problema aí da vulnerabilidade. Exatamente. E então aqui vocês podem ver que a gente tem 4 cenários de pesca, tá? Então a gente esperaria um aumento de 10%, um aumento de 30%, mas também exploramos questões de reduções de 10% e 30% para ver como a comunidade iria responder, tá? E também a gente usou 3 cenários do IPCC, então 2,6, que seria uma mudança climática mais moderada, né? 4,5, que é um pouco pior, e 8,5, que é o pior deles, tá? Que é uma mudança bem forte, que seria em torno de 4 graus nessa região, tá? Então, a gente simulou são 7 cenários, né? Para cada um, usando esses 4 os cenários de vulnerabilidade, tá? E nós não fizemos cenário combinado, né? Agregado. Por causa desse nós problema. Simulamos aumento de temperatura e aumento de pesca, ou aumento de temperatura e redução da pesca. Porque, senão, o número de cenários, né, ia ficar gigante, né, para você interpretar, colocar isso no resultado. Mesmo o revisor tendo reclamado, né, Fred? Sim. O revisor reclamou, a gente respondeu, falou para ele que a gente não tinha condições, né? A gente já tinha explicado até isso, ele já até entendeu já que ia muita coisa para explicar, né? Ficaria muito grande. Tá. Então, e a gente simulou, então, cenários até 2100, baseado nesses diferentes cenários aqui. Vou passar, não vou perder muito tempo aqui explicando, acho que a ideia mais aqui é a gente explorar o EcoPath mesmo, então só vou passar rapidinho aqui só para mostrar as conclusões principais. Tá, eu já mostrei esse gráfico aqui. Isso aqui é a espinha de Lindman, né? Uhum. Que é meio que um sumário com essa questão de passagem de energia e nutrientes, né, de um nível trófico para o outro. Isso aqui é um diagrama bem legal para ter uma visualização de como que o modelo se comporta, tá? O ecossistema. Aqui é aquela matriz de impacto que vocês, imagino, também já devem ter visto, né? Sim, eu falei. Como uma espécie impacta a outra. Aqui já começam os resultados mais propriamente ditos associados às nossas simulações, né? Então, tem um gráfico aqui de radar, onde a gente vê para cada um... aí, Fred, para explicar esse gráfico para eles, por favor. Tá, essa qualidade da figura está ruim aqui por causa do PDF. Mas, deixa eu tentar aumentar mais aqui. Então, é um gráfico de radar que a gente fez para os 3 cenários climáticos principais, né? RCP2, RCP4 e RCP8. E aqui vai de 1 a 0. Então, se está próximo a 1, indica que está praticamente a mesma coisa, tá? A gente está aqui dividindo o cenário futuro pelo cenário presente. Então, se o valor está próximo a 1, quer dizer que os valores de biomassa, nesse caso que a gente está olhando aqui é biomassa, eles estão praticamente constantes ao longo do tempo. Então, a gente pode ver aqui que, dependendo da vulnerabilidade que a gente usa, que a gente teve V1, V2, V7, VTL, o resultado difere, tá? Mas a principal conclusão aqui é que não dá nem para ver esse amarelo, porque ele está exatamente embaixo do azul. Então, quer dizer, se a gente espera um cenário de aquecimento global moderado, vamos dizer assim, pouco afeta essa comunidade, tá? Esse ecossistema. Mas se a gente for para um cenário mais extremo, né, com um aquecimento alto, a gente está esperando aqui praticamente para todas as vulnerabilidades uma redução significativa da biomassa da comunidade. Tá? Esses gráficos aqui só sumarizam mais ou menos isso por espécie, e a gente pode ver aqui os maiores efeitos negativos, que são o vermelho associado... Dá mais um zoom aí, Fred, nesse gráfico, por favor. O das barras aqui? Isso, legal. Então, a gente tem aqui os diferentes cenários, esse é SP2, SP4 e SP8. Então, a gente pode ver aqui o vermelho é negativo,
verde é neutro e o azul é positivo. Então, a gente pode ver que em cenários mais extremos, a gente tem maior declínio das espécies, né? Várias espécies apresentando declínios. Comparado a quando a gente vê os cenários mais moderados, a coisa não é tão clara assim, né? Você tem uma separação maior de algumas espécies que aumentam, outras espécies que ficam neutras. E isso aqui acontece para cada um cenário. Então, a gente está vendo V1, V2, V7 e VTL. Só lembrando, como a nossa preocupação maior nesse modelo são as espécies comerciais, nesse gráfico a gente só está tratando delas. Então, aí não tem mamífero, não tem tartaruga, invertebrado, a gente só focou nos peixes aí que são pegos na costa do Nordeste, né? Isso. Olhando mais aqui a questão da pesca, a gente pode ver que o cenário é bem diferente, né? A gente pode ver que, praticamente usando os diferentes cenários aqui, a gente encontrou muito pouca mudança na comunidade, né? Em termos de biomassa. Olhando de novo aqui, tudo muito próximo, levemente abaixo de 1. Então, quer dizer que os declínios esperados são pequenos, tá? Principalmente quando a gente compara com aquele cenário mais extremo de aquecimento global. Mas tem coisas interessantes acontecendo aqui. A gente olhou por espécie, né? Então, de novo, se a gente olhar essas barras aqui, a gente pode ver aqui vai do cenário de aumento, de redução da pesca até um aumento da pesca, tá? Até de 30%. Então, a gente vê que em cenários mais pesados de sobrepesca, a gente tem bastante espécies com declínio, tá? Aqui não estamos vendo a questão da magnitude da mudança, mas simplesmente se foi negativo ou se foi positivo. Tá? Então, bastante espécies apresentando declínio, enquanto que quando você tem uma redução... Alô? Oi? Tá. Caiu? Acho que um pouquinho caiu. Tá. Mas aqui a ideia é que quanto mais pesca, você tem redução de algumas espécies, enquanto que quando você reduz a pesca, algumas delas aumentam de biomassa, tá? A mesma coisa a gente encontra no cenário V7 e VTL, mas de uma magnitude bem diferente, tá? Então, isso demonstra para a gente que é bem importante a gente saber essa questão da vulnerabilidade, porque afeta bastante as tendências, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas... Aqui não precisa, não. Aqui vai mostrar... Desculpa. Muito para frente. Vocês já se submeteram esse artigo? Já. Já está na primeira fase de revisão, mandando de novo agora. Tá. E aqui é mostrando quais espécies responderam positiva ou negativamente, né, para as principais espécies de interesse. Né, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem para cada um dos cenários a gente tem como elas estão respondendo, tá? E aqui a gente ficou mais interessado nas variáveis associadas aos indicadores ecossistêmicos. Eu quero mostrar hoje para vocês como é que a gente consegue calcular as incertezas associadas a esses índices, tá? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem vários deles, né? Se a gente aproximar aqui, vocês vão ver melhor. Mas tem biomassa, PB, PR, aqueles índices de índice de fim, ascendência, né? Tudo isso, Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos hoje como é que a gente pode pegar essas coisas e criar incertezas para a gente conseguir calcular valores de P, intervalos de confiança, essas coisas, tá? Alguém tem alguma pergunta? Podemos começar. Tudo bem? Todo mundo entendeu mais ou menos, então, o modelo, né? 55 compartimentos, né? Então, e essas tendências foi o que eu falei ontem, lembra que eu falei, né, de um trabalho que nós pegamos a biomassa inicial, dividimos pela final e falamos, aumentou ou diminuiu. Só que essa tendência aí que o Fred colocou naqueles gráficos de barra pequeno, o que ele fez? Ele saiu lá a simulação, né? Daí ele pegou e fez uma regressão linear em relação ao tempo, né? No eixo X, simples, né? Foi isso mesmo, né, Fred? E daí viu se era valor negativo ou positivo. Então, se for um valor positivo, é uma tendência positiva. Se for negativo, tendência negativa. Na realidade, até a gente começou fazendo isso e depois eu desisti. Eu vou explicar por quê. Eu desisti porque a regressão linear ela vai assumir que a relação é sempre linear, né? Se você tem uma reta que vai subir ou descer ou ficar estável. Eu notei que várias das modelagens que a gente fez, a gente pode ver isso depois,
as tendências são muito mais variáveis, assim, né? Você tem subidas, descidas, assim, meio muito doido, assim, umas relações. Então, eu acabei só pegando o valor inicial, o valor final dividido pelo valor inicial, para a gente ter aquela proporção, né? Então, foi isso no final que nós fizemos, então? Foi essa proporção. E daí eu peguei a incerteza associada às métricas de Monte Carlo para fazer intervalos de confiança desses valores. Certo, entendi. Tá? Nossa Senhora, tanta coisa. Não, é muita coisa. Esse trabalho começou com um autor, né, Fred? Foi mudando. Tá, eu vou então, se vocês já tiverem aberto, eu vou abrir também o EcoPath aqui para a gente ver juntos, tá? Todo mundo pegou o modelo, deu certo? Uhum. Deu certo? Tem que abrir o modelo dele. Você já baixou do... Acho que sim. Ele colocou agora, pô, você tem que baixar lá no Dropbox. É um modelo que chama RCP8_V7. Deixa eu ver se eu baixei. E se possível também já baixem o script do R, que também espera um pouquinho então, Fred, que eu preciso colocar o script do R lá. Tá, tranquilo, sem pressa. Porque você, não entendi por que você não está, você não conseguiu, mas eu coloco lá. Não deu certo. Open model. Open. Isso. Então, isso. Agora sim. Tá, pessoal, então, estou com o script do R, coloquei lá na pasta. Quem sabe, quem tem o R, sabe usar, tá? Pode já baixar de lá que vocês vão acabar usando aí. Tá, é difícil agora, tá? Não, mas também guarde ele que é fácil de usar. Tá. Agora é muita coisa, né? Era uma etapa por vez. Aí abre lá. Fred, acho que você não consegue dar zoom aí, né? O script se abre no R. Boa pergunta. Então, só propor, sabe? Tá muito pequeno? Tá um pouco. Não, mas acho que você não vai conseguir mesmo. Verdade. Todo mundo tem o EcoPath no computador, tá certo. É que eu que não estou mexendo no computador. Tá. Tá verdade. Então não precisa. Tá. Tô tentando ver aqui se tivesse uma lupinha, alguma coisa. Eu acho que não tem, né? Não tem. No EcoPath não tem. Tá. Na realidade, eu posso até tentar. Eu tenho duas telas aqui. Talvez se eu colocar na outra tela fique um pouco maior. Não, pode deixar, pode tocar. Aí o pessoal está com o EcoPath aberto. Tá. Vocês falando que eles vão acompanhando. Tá. Posso começar ou vocês ainda estão arrumando? Não, pode começar, sim. Tá. Beleza, então. Então aqui a gente tem todos os grupos, né? Então são 55 grupos funcionais que a gente está trabalhando. Tu já falou para eles, Ronaldo, da questão do pedigree? Sim, já falei. Tá. Então aqui, vocês podem ver aqui que a gente colocou valores de incerteza associados a praticamente todas as métricas, não todas as métricas, mas métricas associadas à biomassa, PB, né, QB, dieta e também a captura. Tá? Então a gente tem essa variabilidade aqui. Isso aqui é bem importante para a gente poder gerar a incerteza depois nos modelos, tá? Pulando aqui para o EcoSim, se quiserem que eu explique alguma outra coisa ou um detalhe um pouco mais, me avisem, tá? Todo mundo se lembra, né, do pedigree, o que ele é, né, o índice de qualidade de cada informação que a gente coloca. Então, quanto mais vermelho aí, maior o índice, né? Beleza, segue em frente aí, Fred. Tá bom. Então, outro ponto que a gente ia conversar é essa questão das respostas ambientais, né? Certo. Então, uma parte disso, Fred, foi esclarecido de manhã, mas vamos ver o que você tem a dizer. Tá. Então, se a gente abrir aqui, esse modelo eu coloquei a Environmental Response, então, gente, aqui no EcoSim, né? Aqui é EcoSim, Input e Environmental Response. Isso. É o primeiro apply.
Pode falar, né? E aqui a gente pode ver que eu estou usando o cenário climático RCP8, é aquele mais extremo, tá? A gente aplicou ele só para os peixes, então vocês podem ver aqui que estão todos associados aos peixes. E beleza. E aqui a gente está aplicando ele sobre a predação, tá? Então, quer dizer, o clima vai afetar o que os bichos a taxa de consumo dos peixes, tá? Então, é mais ou menos essa a assumption desse modelo. Importante aqui a gente ver, a gente entra aqui se a gente clica nesse aqui, Environmental Response, a gente vê mais claramente o que a gente espera para cada espécie, tá? Esses dados aqui vêm do Aquamap, então a gente tem, são relações trapezoides, né, que eles chamam, onde você tem o mínimo do range até o máximo, você tem um crescimento linear até chegar num platô ótimo, né, que vai de um ponto até outro. Então a gente tem isso para cada uma das espécies e é baseado na distribuição delas que está disponível nesse site, tá bom? Vocês chegaram a tentar ver como aplicar isso aqui ou não? Sim, a Marcela explicou hoje para a gente. Ah, beleza. Tá, Temos alguns problemas em alguns computadores aqui, mas o pessoal entendeu. Sim. Tá, beleza. Então, nem vou entrar muito a fundo aqui. Não, acho que está tudo certo essa parte, né, gente? Uhum. Beleza, então. Esqueci. Tá, Fred, eu queria que você mostrasse onde que você colocou os valores de temperatura aí do cenário. Tá. Vamos voltar aqui, então. E a outra pergunta é só para ter certeza. Para cada cenário, você fez um arquivo do Ecopat, né? Isso. Cada cenário tem um arquivo diferente. Esse caso aqui é só desse cenário do RCP8, tá? Certo. Por que ele fez assim? Para facilitar, porque é muita coisa, muitos resultados, então, para não ficar... que aqui ele teria que ter, então, o cenário... até tem aqui, o cenário 2, né? RCP2, RCP4, mas para esse arquivo ele só colocou aqui no 8, rodou, daí ele tem um arquivo para o RCP2, outro para o RCP4, para não ficar louco, né? Com esse monte de resultado. Modelo, assim, o arquivo de modelo. O arquivo de modelo, exatamente. O arquivo de modelo. E para pesca também? Para pesca, não sei como você fez, Fred. A pesca, como a gente não misturou efeito climático com pesca, então eu também assumi que são diferentes modelos, tá? Então, eu teria, por exemplo, um arquivo de pressão de pesca de 10%, por exemplo, com uma vulnerabilidade específica. Então, na realidade, eu tenho, no final das contas, vários arquivos do Ecopat. Tem um monte. Na realidade, eu imagino que dá para colocar tudo junto, mas... daria para colocar tudo junto, mas para não se perder, né, Fred? Foi bem nisso mesmo, foi na questão de praticidade para mim mesmo, para me organizar. Deixa eu ver aqui. Tá. Quando a gente clica, dá 2 cliques aqui... Não, eu queria que você mostrar... Bom, depois você mostra os dados de temperatura, né? Tá. Tu diz a série temporal de temperatura? Exato, do IPCC. Isso aí o pessoal já entendeu, obrigado. Tá. Deixa eu só ver aqui que eu... onde que entra isso aqui? Deve ser no Forcing Function. Não. Aqui. Tá. Aqui tem os cenários do RCP2, RCP4 e RCP8, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, que em 2014 a gente esperava uma temperatura média de 26,88. Forcing Function, tá, gente? Isso. Aqui em Forcing Function, abaixo de Mediation, em Grid. Isso. Aqui. Exato. E para esse modelo, a gente esperou a nossa principal assumption nesse modelo era que foi um crescimento linear, tá? Então, de 26 a 88 foi até 29 a 84, tá? Que foi aqueles 3, 4 graus que eu tinha falado para vocês, para o crescimento mais extremo. E ele vai ficando mais brando à medida que a gente vai para o RCP2 e o RCP4, tá? Todo mundo achou? Acho que... Tá, e esses dados, foi você que pegou isso, Fred? Do NOAA?
Onde você pegou? Foi num site, putz, agora lembrar de cabeça, eu não vou saber. Tá. Mas era da União Europeia, que eles têm umas simulações. Copérnico? Não vou saber de cabeça. Tá, não, beleza. Tá, mas lá eles tinham projeções, né, médias de mudança para cada um dos cenários. E eu simplesmente peguei esses valores, né? E o legal é que nesse site eles têm. Eu posso depois olhar aqui para vocês e dar exatamente a referência. Mas ele tem para diferentes regiões da Terra. Então, tem regiões que, na realidade, a temperatura não vai mudar muito, enquanto que outras o aquecimento esperado é muito maior. Tá? Então, eu peguei para a região nordeste do Brasil e peguei os cenários para cada uma delas aí. Beleza. Certo? Certo. Tá. Então, o próximo passo, né, no caso, seria ir para o Monte Carlo, tá? Esse aqui, geralmente, quando eu clico, demora um tempo para abrir. Então, não sei se para vocês vai ser a mesma coisa, meu computador... Aí, embaixo, ó, cocinha ainda, né? A gente estava aqui na Forcing Function. Aqui em Tools, tem um Monte Carlo Simulation aqui embaixo. E como vocês veem, né, olha só, por que ele fez separado? Porque para abrir só essa parte, olha o modelo pensando, que no seu caso ainda dividindo a tela aí, que demora até mais um pouquinho, né, Fred? Eu sei que é bem demoradinho mesmo. É até legal de falar, né, Ronaldo, que eu não consegui rodar isso aqui no meu computador, né? A gente pegou o supercomputador que tu tem aí. É verdade. Verdade, você entrou na workstation lá da minha sala. Isso. Eu até tinha comentado com eles, né, que no seu computador estava demorando umas 8 horas e na workstation em meia hora fazia, né? Acho que era isso. Assim, vai depender muito do número de cenários que a gente rodar, né? Não cenários, mas simulações mesmo. Aqui, nesse exemplo, acho que eu vou fazer umas 2 no máximo, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Todo mundo está demorando para pegar ou não? Já abriu. Aqui já deu, Fred. Já deu, é o meu que está travado, né? Tá. Acho que é negócio do... Por causa do vídeo, né? As duas pessoas, né, tiveram problema. Hoje de manhã também eu estava fazendo isso aqui, no meu computador estava demorando bastante para abrir essa parte. Mas se vocês quiserem ir adiantando uma parte aqui, não vai abrir, porque senão eu vou travar tudo. Mas tem um símbolo de disquete aqui em cima, vocês estão vendo? Se vocês clicarem aí, vai ter as opções de o que vocês querem salvar nas simulações. Pode repetir, por favor? Tem um símbolozinho de disquete aqui em cima. Ó. Sim. Mais ou menos aqui assim. Abriu o meu aqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Então. Abriu. Clica no disquetezinho, tá? E aqui tem umas informações importantes. Por exemplo, aonde que vai ser salvo esses arquivos, tá? Esse output location aqui vai ser um lugar no computador de vocês aonde vai ser salvo isso, tá? Eu sempre deixo no mesmo lugar para não me perder, que eu sempre coloco nessa parte dos meus documentos, daí ele vai criar uma pasta chamada EWE Output, tá? Aqui é importante vocês selecionarem as opções que vocês querem que ele gere na simulação, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou selecionar todos aqui para vocês verem tudo que dá para fazer, tá? Não vou colocar EcoSpace, porque a gente não vai fazer isso. E vou colocar os resultados do EcoPath. Tá, então todo mundo entendeu. Clicar aqui, né? Esquece. Tá? Daí escolhe o lugar onde vocês vão salvar. Para depois vocês saberem. Também? Não. E aí, inclua o modelo EWE e seria informação do cenário baseado nos arquivos de saída, né? E daí, basicamente, né, Fred, você colocou todo mundo aqui do EcoSim, né? Isso. Dependendo do que selecionar aqui, ele vai salvar algumas coisas, outras não.
Tá, menos o Stepwise Fit, que realmente esse vai demorar mais ainda. Não, esse aqui não. Tem também outras value chain aqui, a gente não tem, então também vou deixar de fora. O Echo Tracer também a gente não tem, então vou deixar de fora. Depois que vocês selecionarem esses aqui, vocês colocam em Apply e dão um OK, tá? Sim, ele colocou no par. Daí no final tem que clicar em Apply. Isso. Aplique, né? Aplicar? Isso, agora. Você está em português? Depois que vocês finalizaram essa parte aqui, tem do ladinho mesmo tem um cursor aqui, azulzinho, que você clica nele. Oi? E aqui também tem OK. Peraí, Fred, como você pegou nisso mesmo? É do lado do disquetezinho ali, ó. Ah, de novo o disquete? Não, Tá. não, Do lado. Do lado. Uma seta azul? tipo de play. Exato, essa setinha azul aí. Tá? E assim, sinceramente, eu acho que tem uma certa redundância nas duas coisas que a gente fez. Mas como isso demora, eu já tive vários problemas com essas coisas, eu prefiro também selecionar aqui. Então, EcoPath eu coloco os indicators, Ecological Indicators aqui, coloco no EcoSync, coloco no Monte Carlo. Network Analysis é interessante para a gente, então vou selecionar aqui. Eu só vou deixar de fora o Value Chain e esse Windows Integration, que eu realmente não sei o que faço, mas eu vou deixar o Integration também de fora, tá? Vou dar um Apply e um OK. 2, 1, todo mundo abaixo. De fora. Só não clica nos 3 últimos de baixo. Né? Nas 2 linhas de baixo. Tá? Me avisem aí quando vocês estiverem tranquilos. Tá? Foi. Tudo certo? Ok, Fred. Tá. Então, assim, vamos fazer essas simulações, tá? Só que isso demora. Então, aqui vocês podem ver que tem 20, né? Já é um número de simulações de trials aqui, né? Que a gente vai fazer. Para o artigo, a gente usou 100, tá? Isso aqui demora horas. Então, não é uma boa para a gente fazer agora. Eu vou colocar 2 aqui só para a gente ver como funciona e depois eu vou mostrar para vocês que eu fiz 5 e a gente usa os 5 que eu fiz para explorar no R, tá? Você fez hoje à tarde, só para... Hoje de manhã eu fiz rapidinho, tá? Mas vamos fazer 2 aqui, vai demorar um pouquinho, mas a gente vê como o processo é feito, tá? Então, a gente coloca 2 aqui. Vocês podem ver que aqui a gente tem o B, a produtividade pela biomassa, né, o QB, o EE e o BA. Todos eles aqui você tem os valores de pedigree associados, tá? E aqui o coeficiente de variação e como ele afeta cada um dos parâmetros, tá? Então, para biomassa, vocês podem ver que a média para essa espécie aqui é 0,34. Mas aí, com a variabilidade associada, vai para 0,29 e 0,44. Isso é uma distribuição normal, então, quando rodar o Monte Carlo, por chance, esse valor vai mudar um pouquinho, tá? Quando vocês cliquem nesses settings aqui, você tem exatamente os locais onde você pode fazer para ele, onde você quer que ele faça incerteza, tá? Então, por exemplo, você pode colocar para biomassa, acumulação de biomassa, consumo pela biomassa, dieta, ECE e IPB, tá? Acumulação de biomassa pode explicar, né, Fred? A gente nem usa, né? Outra coisa, quando eu comecei isso aqui, eu fiquei bem interessado em fazer pela dieta, mas isso aqui é insano, assim, cara, demora muito, muito mesmo. Então é bom não fazer. No artigo a gente focou mais em biomassa, o Ecotrophic Efficiency e o PB, acho que o QB também. Landings também a gente fez. Mas, por simplicidade, vou fazer só por biomassa, tá? Para não ficar tão pesado. Mas isso aqui a gente pode brincar, tá? Só biomassa? Só biomassa, tá? Coloca só biomassa. Settings, tá? Tá.
Não, só tirou, deixa eu ver mais. E claro que se vocês quisessem mudar, por exemplo, eu quero especificar um valor aqui para testar ou fazer qualquer coisa, vocês podem clicar aqui e mudar, tá? Tá vendo? 2, sei lá, você pode colocar quanto você quiser. E cada vez que você aumenta, maior incerteza vai ser, tá vendo? Mas aí, se vocês fizerem uma besteira e querem mudar depois de novo, você coloca aqui Load Biomass CVs from Pedigree. Então você clica aqui e ele vai mudar tudo de novo, como estava. Mas esse CV aí, Fred, é coeficiente de variação, não é? É, exatamente. Isso aqui é baseado no que a gente estimou lá pelo Pedigree. Eles não devem estar em porcentagem, não, né? Eu acho que ele vai até. Ele vai Deve ir até 1. Eu acho que vai até 1. Tá. Com 5% aqui de variação. 5% porque é 0,05. Tá. 40% aqui. Tá. Por aí vai, tá? Beleza. Assim, 40% porque ele vem com esse valor lá do Pedigree. Lá do Pedigree, claro, é isso mesmo. Tá? Então, é aí que o Pedigree funciona, né? Aqui que a gente consegue fazer ele rodar. Uma coisa, só um momento, Fred. Claro. Por que aqui está em branco esses componentes aqui estão em branco? Porque esses componentes a gente não entrou com a biomassa. A gente entrou com PB, TB e a eficiência ergotrófica. E o Ecopat calculou a biomassa. Então, para esses componentes, ele não vai calcular o coeficiente de variação. Exato. Ele não vai fazer um multicargo, porque esse tem uma incerteza maior ainda, já que o próprio Ecopat está calculando. Exato. E, na realidade, cada rodada que a gente fizer aqui, ele vai estimar valores diferentes, né? Para biomassa, nesse caso, para essas espécies. Tá, olha só. Antes de vocês clicarem para rodar, se vocês têm uma outra tools aqui embaixo, tá vendo? Tá. Equispace mesmo? Não, embaixo da EcoSpace. Tá? Tools. Aqui, se você clicar em Tools, ele tem EcoSampler aqui, tá vendo? Tá. Então, vocês cliquem em EcoSampler. Ele vai abrir aqui uma janelinha, tá? O de vocês está zerado, o meu está aqui, porque ele já tinha feito antes. O EcoSampler lá embaixo, em Tools, ele vai abrir essa janela aqui, ó. Tem que esperar agora. Mas é ele que não é EcoSampler. O que ele botar? Não, ainda não. Olha lá, ele abriu isso aqui, ó. Beleza, Fred. Tá? Então, vocês cliquem nesse botão aqui que é Record, tá? Gravar. Aqui em cima. Esse aqui. Ele vai ficar vermelhinho. Tá, ficou vermelho é porque ele está pronto para gravar. A parte de simulação de Monte Carlo, e esse EcoSampler vai salvar os modelos que vão ser gerados, tá? Vocês vão ver que ele roda várias vezes até achar um modelo que seja balanceado. E ele vai salvar os balanceados aí do lado, tá? Essa é a lógica. Então, vamos rodar aqui. Clique em Run Trials aqui. Nesse botão. Esse aqui, ó. Ontem até a gente brincou disso, mas eu me perdi nessa parte. É importante falar aqui que ele faz uma observação. Ó, você não tem referência. Você tem certeza que quer rodar um Monte Carlo? Porque o legal aqui, se você tivesse um ponto de referência, você poder ver quão bons são os modelos. Porque às vezes você pode criar um modelo melhor do que o que você criou inicialmente. Né? Seria muito legal se você vê um novo modelo que consegue prever os dados de forma melhor do que o seu que você criou. Infelizmente, aqui a gente não tem como fazer essa validação, né? Porque a gente não tem esses dados. Mas o ideal seria... Tem a série temporal. Exato. Vou clicar em Yes aqui, tá? E ele vai rodar. Então é algo meio comum, assim, fazer simulações mesmo sem calibrar. Não é. Ainda mais agora com essa possibilidade de usar vários valores de vulnerabilidade, né? Então é algo que pelo menos você pode dizer, olha, né? Os três aqui estão indicando exato, ou são tão muito diferentes, então
a gente teria que fazer outros estudos para ver mesmo se é bottom-up e tal, e aí ter uma conclusão melhor, escolher o cenário mais provável. E mesmo para aplicação de gestão, assim, ele podia aplicar para gestão ou aí não? Aí seria. Ainda, bom, isso ainda está nublado ainda. Quase ninguém aplicou para gestão essas coisas. Ainda mesmo na Europa, eles estão tentando ainda, mas é difícil, porque você vê, é complexo até para a gente que está em pós-graduação, que estuda. Aí você imagina chegar para um pescador, um negócio desse, assim. Não, eu digo, tipo, para criar ordenamento pesqueiro, sabe? Por exemplo, assim, tipo, vamos parar, fazer a parada da pesca em tal momento, com base no modelo, ou restringir tal área, sabe? Tomada de decisão, assim. A tomada de decisão, ela tem sido feita mais em cima de modelos específicos. Ainda. Mas a nossa ideia é desenvolver uma ferramenta que pegue os resultados do Ecopat e faça algo mais bonito. E algo assim, que a gente chega numa mesa, você fala assim, eu acho que a offshore tem que colocar ali. Eu acho que a aquicultura ou a maricultura aqui. Daí, essa ferramenta entra no Ecospace, no Ecopat, roda e te dá um cenário mais bonito, não aqueles mapas toscos, né? Então, a gente quer ver esse tipo de projeto para realmente extrair do Ecopat um visual melhor. Já até tem algumas ferramentas já lá na Europa, tal, mas a gente quer tentar, um projeto agora, a gente quer tentar desenvolver uma ferramenta para usar na gestão. Sim, eu achava que, assim, aquelas modelos de gestão baseada em ecossistema, assim, já utilizavam muito simulações e tal. Eles dizem que utilizam, mas na hora do vamos ver, não é o que resolve. Na hora que chegam uns tomadores de decisão mesmo. Tem 4 simulações. Está rodando ainda, Fred? O meu terminou aqui. Vocês terminaram de vocês? Não, tá rodando aqui ainda. Tá. Você só cuidado quanto o número de simulações vocês fizeram aqui, tá? Senão ele vai fazer 20. Tem que ter mudado para 2. Mas eu vou explicando, né, enquanto a gente está conversando aqui. Vocês podem ver que eles são listados aqui no EcoSampler, tá? Chegou pronto. Aqui? Sim, foi. Já está ali já. Esse aqui. Esse aí já botou. Pois sim. Tem? Está rodando. É porque você é um menor, né? Ainda tá rodando aqui. Só foi 2. E o que ele diz aí no final, Fred, que aparece escrito a data e o system, né? Isso. Ele não dá nenhum ele não tem, se ele não tem série temporal, ele não vai te dar a soma de quadrados, é isso? Exatamente. Daí tu não consegue fazer a seleção. Agora, meu. Se vocês clicarem... Tá, então aqui nesse caso ele criou 2 modelos, tá? O legal aqui é, se vocês clicarem nesse Biomass Plot aqui do lado do B aqui... Onde? Desculpa, Fred. Vocês têm biomassa, que é essa aba chamada B aqui, ó, biomassa, né? Do lado você tem Biomass Plot. Biomass Plot aqui. Isso, clica aí. Então vocês vão ver para cada uma das espécies, aqui tá tudo junto, né? Mas vocês podem ver aqui que ele cria 2 cenários para cada espécie. Se a gente clicar aqui, por exemplo, na Solocentros, que é a primeira, tá? Quase não dá para ver porque a cor é muito ruim aqui. Vamos pegar uma outra com uma cor mais forte. Octopus, por exemplo. Ó, vocês vão ver que ele criou 2 linhas temporais, tá? Então, quer dizer, a gente tem 2 cenários para essa espécie. São bem parecidos, porque tem uma incerteza pequena no modelo. Mas você tem uma variabilidade aqui, tá? Clica na 50, fica bem. E aí é biomassa mesmo, né, Fred? Não é biomassa relativa. Não, é biomassa mesmo. Eu acho que não. Bom, boa pergunta, não sei. Eu acho que pode ser relativa, sim. Ou não? Está saindo do 1, né? É relativa. É relativa, é isso mesmo. Uhum. Então, quer dizer, essa aqui explodiu, né? Explodiu, exponencial praticamente, isso aí. Isso.
isso aqui é bem na ideia que a gente falou, né? Que alguns predadores acabaram sendo afetados e alguns produtores, né? O próximo da base subiram. Tá. Beleza. Isso aqui não é tudo, tá? Então, finalizamos essa parte aqui e vamos fazer o segundo passo. Vocês têm que... Aqui, tá vendo esse batch run que tem aqui embaixo? Essa opção aqui? Peraí, onde? Tá. Aqui. Então, start at, a gente vai colocar 1, tá? E vamos colocar número de amostras 2 aqui. Tá? Eu, na realidade, não sei se isso aqui é 0 ou... Deixa eu ver se eu colocar 0. Não, ele vai mudar para 1. Tá, então vamos colocar 1 e 2 aqui, tá? E vamos rodar. Ele vai rodar de novo e vai começar... Você vai colocar 2 porque você tem 2 modelos. Exato. Tá. Se tivesse mais aqui, você poderia colocar mais modelos. Tá. Uma coisa para vocês notarem, eu vou mostrar para vocês. Tentem achar no computador de vocês essa pastinha aqui, o EWE Output, que foi criado pelo EcoPath, tá? No meu, ele está nos documentos e está dentro do EWE Output. Ele criou uma pasta dentro do documentos. Já sei. Todo mundo entendeu? Não, entendi. Porque o EcoPath, ele cria uma pasta e ele não direciona, você não consegue direcionar, né? Então, ele cria uma pasta aqui, EWE Output. Então, vocês têm que procurar aí no computador de vocês. Se você não tem certeza onde está, olha aqui em cima de novo, nesse botão aqui, ó, que ele vai dar onde foi. Padrão? Tá. É padrão, mas nem sempre. Mas é verdade. Às vezes dá uma... Se vocês explorarem essa pasta aqui, vocês vão ver que já tem coisa aqui dentro, tá? Então, algumas coisas interessantes, por exemplo, aqui, ó, os índices. Se a gente clica aqui, ele já vai abrir uma pasta com um monte de informação, tá vendo? Isso aqui é para uma simulação, tá? Aí você tem muitas das métricas que a gente usa, como respiração, produção, biomassa. Fluxos totais, capacidade de desenvolvimento. Tudo isso Acho que é índice de oligolia, não, é overhead, índice de fim, comprimento do caminho, exporte, respiração, produção primária. Exato. E a gente vê isso aqui ao longo de toda a série temporal, tá? Então, vai desde 2014, que é o início até o final, 2100. Tá? Isso aqui está por ano, mas a outra pasta que tem um nome parecido... Você vai dar Essa aqui é por mês. Deixa eu ver. Ela faz por mês, tá vendo? Só que isso aqui também é muita coisa. A gente fez a nível de ano mesmo. Olha lá, gente, naquela pasta, né, que o Fred, não sei se vocês têm a pasta aí, vocês só vão ver isso se vocês clicarem, tá? Se vocês tivessem clicado no ecológico do clique, não sei se todo mundo clicou, né, naquela primeira. Não, mas assim, uma sai mensal e a outra sai anual. Então, se você quiser... eu fiz uma simulação para 5 anos. Aí talvez é vantajem você pegar a pasta mensal, né? Porque 5 vezes 12 você tem 60 pontos, né? Agora, se a gente fez para 2100, são 80 anos, né? 80 anos. Se a gente pegar por mês, vai ser 80 vezes 12. Vai ficar um negócio, né? Não precisa daí, né? Então, daí a gente trabalha com o anual mesmo, né? Isso. Como que o R, ele captou essa parte. Vamos ver o que ele vai falar aí. Tá, esse MC tem outras coisas também, né? Então, se você abrir com essa outra pasta que foi criada, você também tem outros índices aqui dentro, tá? Então, aqui tem outros detalhes, ó, por exemplo, a biomassa total, a biomassa de peixes comerciais, espécies comerciais, peixes, invertebrados. Aqui tem uma parte até que a gente não falou, porque a gente tem alguns traços, né, que está dentro desse EcoPath. O Fred, essa pasta ele criou antes de você dar aquele clique no lado inferior direito aí do EcoPath? Ele criou porque a gente fez aquela seleção lá no... Aqui, ó. Essas aqui de cima. Tá.
Esse que você colocou aqui embaixo é O Batirun. Batirun. Essa caixinha Batirun. Ah, não, ainda isso aí não foi. Eu quero mostrar para vocês aqui o que isso aqui vai fazer de diferente, tá? Tá Porque, bom. Tá. porque até agora... Foi criada quando fez a simulação aí do Monte Carlo, né? Porque vocês podem ver aqui que o que ele salvou até agora foi um só, né? Vocês podem ver, todos eles têm uma série temporal que vai de 1 até o ano, né, final. Esse aqui é uma exceção, porque ele mostra aqui o trial, tá vendo? Então, como a gente faz os trials, você vai ter para os dois, tá? O que é bem bom. Isso aqui vocês já poderiam usar para fazer análise e ver incerteza associadas a essas métricas, tá? Só que o problema é que aquelas outras métricas que eu mostrei para vocês de indicadores ecológicos, tu não consegue fazer. Pelo menos eu não sei como fazer diretamente. Então a gente tem que usar o EcoTracer. Esse aqui que a gente vai fazer agora, tá? Tá. Então, rodem aqui, clique nesse Batch Run Samples e ele vai rodar as duas, tá? Vai demorar um pouquinho. Onde você clicou, Fred? Batch Run Samples, que é bem embaixo ali. Embaixo, procura. Embaixo. Aqui, tá. E se vocês ficarem acompanhando lá a pastinha, vocês vão ver que ele vai criar ali dentro. Já criou uma, né? Daqui a pouco ele começa a colocar as coisas ali, ele vai colocar, cada uma das simulações ele vai colocar numa pasta diferente. Tá. Deveria, espero que ele faça. Vamos esperar um pouquinho. Ele fechou só. Fechou? Ele cria uma pasta para cada trial, né, Fred? Sim, agora eu fiquei só em dúvida, porque geralmente como eu rodo mais, ele vai criar várias pastas nessas samples, né? Como a gente criou duas, eu não sei se acaba que o baseline ele coloca com outro nome, entendeu? Certo, entendi. Eu tô achando que ele faz isso. Tá. Porque daí ele não vai falar. Acho que acabou? Eu acho que não, ele tá terminando aqui de rodar. Acho que ele vai colocar só um, então, né, Fred? Isso. Mas a ideia é essa, tá? Então, à medida que vai abrindo mais coisas aqui, ele vai abrindo aqui, tá? Eu vou bem mais. O meu exemplo que eu queria fazer com vocês é com base Aí vai. nesses outputs aqui que eu salvei já. Aí você fez a simulação hoje de manhã. Isso, eles têm mais coisa também. Vocês podem ver que eu salvei uma pancada de coisa. Deixa eu ver aqui se tem nesse também que eu criei agora. Tá vendo a quantidade de coisa? Ó. O de vocês deve ter isso aqui também, ó. Quando você clica dentro da sample 0001, ele vai ter uma pastinha aqui, ó. E vai ter bastante coisa. Eu nem consegui rodar tudo aí. Para esse exemplo aqui, a gente vai usar essa pasta aqui dentro, que se a gente clicar aqui, ela vai abrir essa matriz, que tem bem aquelas métricas que eu falei para vocês, que são métricas ecossistêmicas, de 2014 até 2100. Então, imagina, vocês vão ter uma planilha dessa para cada ano, para cada simulação de Monte Carlo, tá? Meu Deus. O meu R terminou aqui, ele só criou uma amostra, tá? Só criou uma amostra, né? Você já baixou o R? Mas eu vou fazer assim, ó. Bota R, não. Quem sabe, Ronaldo, eu passo essa pasta aqui que eu tenho. Bota só R, não. Peraí, onde está? Não, porque... Essa aqui. Output. Vou baixar o R. Esse aqui? Será que vai ficar muito pesado se eu te passar isso aqui, Ronaldo? Não sei. Tenta aí que eu coloco lá. Tá. Acho que tem que compactar o arquivo, né? Senão não vai passar pelo. Tu consegue descompactar aí? Consegue, né?
Eu acho que sim. Como se fosse um local. Ah, eu vou compactar aqui e vou te passar. Onde é que está esse? Não, no caso, eu acho que vai ser a próxima etapa. Ele vai fazer, que vai ter a gente não vai. Já desde a interiorização. Deixa eu abrir aqui, eu te passo pelo WhatsApp. Não, mas assim, né? No caso, eu já fiz, mas tem por isso que quando o chat GPT com o chat GPT você consegue programar você vai à noite, está durando. Mas é assim, Você já usou o estatístico? Mas assim, também daqui para o fim que nós fizemos. Eu tenho um software, né, que você coloca no seu computador e eu coloco lá no Workstation. Ronaldo, eu te passei já. Fica no Workstation como se estivesse trabalhando nela. Não, Então, daí ele rodava os modelos lá e aí meia hora isso aí rodava. Você vê se vai. Pode ser que também, se vocês precisarem, vai rodar, porque é um libero lá. Agora é muito cada vez, aí tem que ficar na fila. Você mandou para mim, Fred? Mandei no teu WhatsApp. Tá, vamos ver se dá certo. Aí você vai no Google de novo. Você vai chamar de esse aqui é o entrevista. Aqui, Isso? aqui você vai. Ali naquele hall. Não. Aí. Pronto, aí já vi. Conseguiu aí, Ronaldo? Tá, tô tentando colocar na pasta agora. Ah, tá, beleza. No Google, não, no Dropbox. É um pouquinho pesado, né? Tá, então, gente, ó, aquilo que esse outputs aí, Fred, é o que você pegou hoje de manhã, né? Isso, que eu rodei hoje de manhã. Tá, então hoje de manhã o Fred rodou, ele botou 5 drives e daí ele colocou os resultados aqui, tá? Só para facilitar para a gente, já que demora bastante e tal. Então, vocês podem baixar lá no nosso Drive, né, do nosso Dropbox, essa pasta aí, para daí ele vai mostrar como que usa o script do R para ler esses arquivos aí. Tá. Outputs.zip. Mas o que a gente rodou aqui também dá. Também dá, se quiser fazer, né, Fred? Com quem rodou aqui mesmo. O problema só é que rodou só uma sample, tá vendo? Rodou só uma sample. Uma coisa que eu notei aqui é porque o meu código, do jeito que eu fiz ele hoje de manhã, eu só estou pegando as diferentes samples, tá? Eu estou ignorando esse sample baseline. Tá, entendi. Eu coloquei ele no código. Então, teria que ter pelo menos 2. Porque como se tivesse colocado 3, provavelmente ele te daria 2, né? Daí seria fácil, mas uma só. Se quiser rodar por mais um pouquinho aí, criar mais, também tá tranquilo. Não, vamos trabalhar com o que está garantido. Todo mundo já entendeu o que é o modelo, tal. Tá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou lá naquela pasta do EWE Output. Essa aqui é a pasta do nosso modelo, que é esse RCP8V7, tá? Tá. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai copiar isso aqui, tá? Que tá nessa pasta de output que eu falei para vocês. A gente vai copiar isso aqui.
E vai deletar tudo que está aqui dentro, tá? Porque Ah, tá. Aí a gente cola isso aqui dentro. Então é como se a gente tivesse rodado essas 4 amostras aqui. certo, entendi. Apaga os 4 diretórios. Apaga. Pode apagar? Pode apagar. Fez com- E você está fazendo isso, Fred, porque o script está montado para ir nessa pasta, né? Exato, exato. Dentro do EWE Output, Aí tem uma pasta RCP 8V7, né? Então, essa pasta que eu coloquei no zip, vocês abrem ela, né? Deslimpa, né? Não sei como que fala aí. E joga aqui nessa pasta no RCP 8V7, substituindo aquelas que estavam ali. Pode apagar o que estava aí, pode apagar. Vamos ver, vai dar certo. Pronto, baixou a pasta. Quando baixa a pasta, nossa, aí no computador. Fred, Oi. o cara lá da Ecological Application já passou pelo editor ou não? Já passou para o editor, só que eu acho que agora eles estão em Thanksgiving, né? Tá. Então, imagino que só vão ver semana que vem isso. Ah, tá. Eles são bem lentos. Hoje é dia de ação de graças, tá? Verdade. Mas andou sim, tá com o editor, não? Beleza. Achou? É aquela outra que você viu. Você errou. Tem que cumprir a pasta lá no. Quando você baixar, você tem que extrair os dados. Depois você coloca na outra pasta. Esse é. Não. No caso tem que ser. Não, aqui é a pasta. Não, mas tem que ser então começo. Tem que ser aqui. Ah, não. Isso. Aí você vai abrir. Se dá tempo, eu mostro isso aqui para vocês. Agora faz o seguinte. Seleciona toda essa parte. Vai dar um Ctrl C. E aí vai. Você vai. Fred, pode continuar, pessoal? Manda ver então, Fred. Não, aí não. Tá, beleza. Então, abram um R de vocês, né? E vocês têm que abrir daí esse script que eu passei, tá? Então, File, Open File, e vocês vão entrar e vão pegar o script que eu mandei, que é esse R-script aqui. Que nome original também, hein, Fred? Ah, maravilhoso, né? E ver se vocês têm... Esse R Color Blader aqui não precisa, tá? Esses dois. Daí já muda o diretório, né? Isso. Eu coloquei... Aqui vocês vão ter que especificar o diretório de vocês, tá? O meu aqui está nos meus documentos, tá? Para mudar o de vocês, vocês podem ir só nesse session aqui, Set Working Directory, e coloca Choose Directory. Daí vocês encontrem onde está esse que eu passei para vocês aqui, tá? Que a gente tem que achar essa pasta RCP8V7. No meu é só entrar em documentos aqui, ó.
e ele vai estar aqui. Você clica aqui, AW Output, e está aqui. Tá? Abaixa ele um pouquinho. Como você pegou aí, Fred? Escolhendo por como é o profile, não profile, é? Não. Desculpa, não te escutei, Ronaldo. Como que você abriu essa pasta aí no R, usando o menu ali, o profile? Ah, sim. Aqui você vai colocar Session. Tá, set working, certo. Isso. E daí lá a última opção, que é Choose Directory. Tá. Daí não precisa codificar. A gente só vai escolher daí a pasta aonde que se encontra esse RCP8V7, tá? Não roda isso aqui no computador de vocês que vai dar pau, tá? Vocês têm que fazer isso que eu falei. Beleza. Todo mundo que fez isso, todo mundo já fez isso? Pelo menos a maioria aí. Tá baixando. Quem já tem R e tal, quem não tem. Tá, o Fred, aí no R você consegue dar zoom, dá um zoom aí. Tá. Fio. Zoom lá em cima. Aí. Tá melhor? Um pouquinho mais? Mais zoomzinho. Aí. Eu coloco. Tá bom. Tá bom? No computador de vocês, quando vocês selecionarem fazer esse set working aqui, ó, você pode colocar a pasta, né, que... Puxa vida, pior que eu deletei. Não, eu deletei? Não, é aqui. Tá, documentos, EWD Output. Clica aqui, você seleciona, né? Então, vou colocar Open. E ele, aqui embaixo ele vai criar esse CWD, que é o código que você usa para criar o diretório. Então, isso aqui que eu colei aqui, tá vendo? Legal. Saúde. Você vai ver. É excluir, no caso. Esse não. Agora coloca essa parte nesse área. Tá, e quem já está avançado aí, checa se vocês têm esses dois pacotes aqui, tá? Vai precisar desses dois. Aí abrir. Tô procurando aqui, né? Bota. Calma. Clica nesse. Esse pacote foi você quem fez, Fred, ou alguém te mandou e você deu uma ajeitada nele? O script? É, o script. Melhor. Não, esse eu fiz. Você vai ver que é bem simples, na realidade. Eu só peguei um arquivo aqui para a gente explorar, que é esse NA Annual Indices Without PPR. Assim, teria que ajustar o código para usar outras métricas que eles Sim, falam. claro. Mas só para exemplo aqui, eu achei que talvez seja suficiente para a gente olhar. Tá. Não, pode mandar ver aí, Fred, senão vai ficar muito longo o tempo. Tá bom, mas é bem tranquilo aqui, tá? Tá. Rodando e fazendo aquilo que eu falei para vocês, a gente tem 4 samples, tá? Então a gente coloca um número aqui, então vai ter 4 números, 1, 2, 3, 4. Aqui, samples names, a gente vai criar o nome das amostras, tá? Então, ele vai usar esse numbers aqui na função e vai dar 5 casas decimais. Nem 5 casas decimais, 5 casas, né? Então, se a gente chamar sample names, a gente vai ver que ele criou aquele 001, 002, 003, 004. Entendi. E eu tenho aqui um for loop, tá? Então, eu vou fazer isso de maneira automatizada para não ficar abrindo pasta por pasta. Tá. Então, ele vai pegar cada uma desses nomes aqui que a gente criou, esse samples name aqui, ele vai um por um, tá? Então, vou fazer um exemplo para vocês, só para vocês verem aqui.
Então, o sample, na primeira rodada, o sample vai ser igual... Vai ser igual a 001, tá? Era o que eu esperava. Então, se eu rodar esse primeiro código aqui dentro do for loop, a gente tem o nome do arquivo, sample 0001, ecosym, blá, 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 todo o nome do arquivo aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar os dados para dentro do R. Então, se vocês olharem aqui, ele já criou esse df índice aqui, que é essa matriz que eu falei para vocês. Certo. Puxou lá de dentro. Tem algum problema aqui que eu, sinceramente, não consegui identificar hoje de manhã o que era, que ele coloca 2014 embaixo desses row names aqui, fica com o nome errado, ele chama year como o outro. Então, eu fiz um código bem bestinha aqui só para corrigir isso, tá? Tá. Se a gente olhar agora, ele corrigiu, colocou o ano aqui e deixou uma coluna vaga no final, que a gente não vai usar para nada. Aqui ele vai calcular alguns índices, tá? Então, ele vai criar um data frame, na realidade. Eu vou até salvar isso aqui para vocês verem no final como é que ele vai fazer. Tá, ele vai criar aqui sample, vai criar o ano, ele vai pegar o ano que já está naquela planilha, vai gravar para cá. Ele vai calcular o PB, que é a produção dividido pela biomassa. Ela vai calcular o PR, que é a produção dividido pela respiração. Ele vai pegar o FCI, que é o índice de ciclagem lá, né? A ascendência. BT, que é a divisão da biomassa pelo throughput, que eu nem sei como é que traduz isso aqui direito. A biomassa e também a produção, né? Production, né? Mas isso aí ele já não calcula, Fred? Nessa planilha, não. Nessa planilha, ele manda só as coisas mais brutas. Certo, entendi. Mas dá para calcular, como se uma equaçãozinha, né? Sim, claro, é uma divisão aí, praticamente. Então, isso aqui, tá? Então, vocês, na primeira rodada, ele vai criar para essa sample 001 aqui, desde 2014 até 2021. Até 2100, desculpa. Todas essas métricas, a evolução ao longo do tempo para essa simulação. Tá. Se a gente rodar o for loop inteiro, se vocês rodarem aqui, ele vai salvar isso numa lista. Uma lista vai ter 4 dimensões, tá? Ela vai ter uma dimensão para cada simulação. Então, se a gente olhar aqui esse REST, que foi o que ele criou aqui. Você já rodou aí, nem reparei. Deixa eu fazer de novo aqui para vocês verem. Tem que rodar essa lista. Tu cria uma lista vazia. Isso aqui é um CT, é uma contagem. Então, ele vai CT igual a 1. Depois, em cada loop aqui, ele vai somar 1. Então, vai ser CP1, CT1, CT2, CT3 até CT4. Vai rodar isso 4 vezes. Tá? Então, ele vai rodar isso aqui 4 vezes. E ele vai criar esse res, que é uma lista com 4 dimensões. Então, se vocês olharem aqui, vocês têm 4 dimensões nessa lista. Dentro da lista tem um data frame. Então, se a gente olhar aqui, é aquela planilha que eu mostrei para vocês antes, para cada uma das simulações. Tá? Para cada uma delas a gente tem aqui. Isso são aquelas pastas lá que a gente já viu, tá? Então, uma forma rápida da gente extrair a informação. Rodou isso aqui. Essa função aqui do cal, ela vai simplesmente juntar essas diferentes data frames dentro de um data frame gigante, tá? Então, se a gente rodar isso, a gente vai criar esse resdf aqui, ó, que são 348 observações com 9 variáveis. Então, aqui a gente vai ver todas as amostras juntas. Então, você tem da 1 até a 4. Tá vendo? Tá. Com isso aqui, a gente consegue explorar a questão da incerteza. Claro que aqui só com 4 interações do modelo, né? 4 simulações. Mas só para a gente ver aqui como a gente pode brincar um pouco com isso. Ó, isso aqui, vamos fazer a tendência temporal da relação para uma variável só, que é o PB, tá? Não vou fazer para nenhuma outra para a gente não ficar perdendo tempo. Mas aqui eu estou fazendo o ggplot
os dados que está dentro da ResDF, o X é o ano, tá? O Y vai ser o PB, e a gente vai colorir as linhas de acordo com a amostra, tá? De acordo com a simulação. Então, vocês conseguem ver aqui? Então, vocês podem ver que o padrão é parecido, só que as médias, né, são diferentes. Legal, hein? Porque esse não tem interface gráfica, tá vendo? Esse aqui, ó. Isso que você baixou? É só E agora você vai fazer a nuvem, né? É só o Oi? Nossa, Olha lá, era console, só essa parte. Agora você vai fazer a nuvem aí, o smooth. Não é. Nuvem? É, o sombreado, né? Ah, sim, isso. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Tá, então isso aqui, isso até porque eu mostrei para vocês que eu não gostei de fazer a regressão linear, porque olha como esse negócio é bizarro, né? Sobe, desce. Verdade. É bem maluco assim, né? Aqui é um outro modelo, uma GAN, né? Pegando todos esses dados e fazendo uma estimativa única. Então, se a gente rodar isso aqui, ó, ele está pegando os dados que eu mostrei agora para vocês e criando um modelo geral com base nisso e com essa envelope, né? Essa nuvem que o Ronaldo falou, que é a incerteza associada à estimativa do modelo, no caso. Não do modelo EcoPath, mas sim do modelo GAN que a gente acabou de criar aqui. Aham. Tá? Isso é produção por biomassa, é isso, né? Produção por biomassa. É a média, é tipo isso? 4.4. É o GAN, né? Ah, tá. Tá, Mas agora vai. E por fim, aqui, Para esse tipo. Agora vai. espera um pouquinho, Ronaldo, quer que eu continue? Não pode avançar, hein, Fred? Tá. Então, finalizando aqui, né, eu vou mostrar para vocês como eu calculei, que eu estava falando para o Ronaldo antes, né, como a gente calcula essa mudança ao longo do tempo. A gente pode ver aqui que teve várias variações ao longo do tempo. Só que se a gente olhar o início para o final, a gente teve um declínio, certo? Então, como é que a gente faz isso? Né? Eu primeiro faço um filtro aqui do ano de 2100, que é o ano final. Eu vou só pegar o PB de novo. Tá? Se a gente olhar esse DF 2100, ele vai mostrar as 4 estimativas para PB no final aqui. Tá? Então, são esses valores aqui. Ó. Tá. E o 2014 vai ser os valores iniciais, esses aqui. Então, se a gente rodar isso aqui, esse aqui vai ser o DF. De 2014, pera. Ó, então, esses são os valores iniciais, esses são os valores finais. Eu divido um pelo outro, então eu vou dividir cada elemento, cada linha, né? As duas linhas, para gerar uma razão entre eles. Então, se a gente olhar esse PBS aqui, ó, são 4 valores. Então, em todos eles, a gente pode ver que houve um declínio de 5% a 6% na biomassa, não, nessa métrica de PB aqui. Tá? Daí pode fazer, por exemplo, um histograma para ver a distribuição desses valores. O ideal é fazendo essa distribuição, a gente vê que os valores são consistentemente diferentes de um, que um seria a igualdade dessas métricas, né? Então, seria mais ou menos a hipótese, a testagem dessa hipótese, né? Que se eles são iguais ou não são. Se forem iguais, a distribuição vai incorporar o valor 1. Se for diferente, vai ser significativo, vamos dizer assim, tá? Esse quantile aqui, que é uma função do R, né? Que é para a gente calcular o intervalo de confiança. Como a gente tem 4 pontos, é meio besta fazer isso, mas eu vou fazer só para mostrar como fazer. Se um dia vocês quiserem rodar isso aqui com mais amostras, vocês podem, tá? Ele vai gerar aqui um intervalo de 50, que é o intervalo central, nesse caso 95, e o intervalo inferior e o intervalo superior. Tá?
Eu fiz o código bem simplesinho mesmo, só para a gente ver como mesmo pegar os dados que está lá no EcoPath e conseguir fazer algumas inferências, tá? Nossa, Legal. E o GAN aí acho que é o melhor mesmo, né, Fred? Isso é bom para testar hipóteses específicas, né? Talvez com uma espécie. Para cada índice, para biomassa, né? Eu gosto bastante, é bem flexível esse tipo de modelagem, né? Quem tem o R já... Porque, assim, quem não é acostumado no R, realmente essa parte fica difícil, né? Mas quem tem o R conseguiu rodar, deu certo? Deu? Legal. O bom disso aqui é que automatiza bastante, daí você não precisa ficar, né, criando diferentes planilhas e tudo mais, que é bem cansativo. E abrindo aquelas planilhas no Excel ali também ninguém merece, né, Fred? Tem algumas planilhas no EcoPath, se vocês forem trabalhar com outros índices, que tem que cuidar um pouco, porque algumas planilhas, eu não sei porquê, mas eles criam, às vezes, os dados lá pela quinta linha. Colocam vários descritores iniciais com títulos, assim, que precisam ser removidos para rodar no R, senão ele não vai acertar direitinho. Então, tem que ajustar, às vezes, um pouquinho o código para você pegar a parte mesmo que está com os dados. Ou mesmo aquilo que você mostrou, né? Que o ano sai numa coluna errada aí, né? Às vezes tem essas coisas. coisas. Aí você teve que consertar aí a planilha. Legal, muito Sim, bom. nada impossível. O bom é que todos os arquivos são padronizados, né? Eles são da mesma formato. Então, certo. Os ajustes que você faz num deles, você vai aplicar para todos. Né? Legal. Beleza. Alguém está com alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Não, acho que está tudo certo, viu, Fred? Beleza. Agora o pessoal entendeu bem, pelo menos assim, eu entendi bem melhor o uso aí da ferramenta. Nossa, nem conhecia aquela parte ali de baixo. Mesmo, se eu vi, tinha apagado na minha memória do Monte Carlo ali, do trial no EcoPath. Ele é só meio... consome um pouco de tempo, né, para rodar essas coisas, mas os resultados são interessantes, né? Legal. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, Fred, então tá, muito obrigado, viu? Valeu, não, obrigado a vocês. Obrigado aí pelo seu tempo. Tranquilo, qualquer coisa também, se precisarem, é só contactar por e-mail, tá? Beleza. Valeu. Deixa eu então, parar a gravação aqui. Tá bom. Bom, vou nessa então, tá, Ronaldo? Tá, joia. Valeu, Fred. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Quero, Tchau.